Chegamos à leitura do dia 40, né? Último dia do livro Uma Vida com Propósito, esse livro incrível, maravilhoso, que trouxe grandes aprendizados a respeito do que realmente importa nessa vida, a respeito do motivo, o principal motivo pelo qual estamos aqui nessa vida e como viver de verdade, né? Sem deixarmos nos iludir pelas distrações que o mundo nos oferece. E nesse último livro, nesse último capítulo, ele fala, né, que viver de verdade é viver esses 5 propósitos que o livro traz. Então, ele recapitula, né, todos esses 5 propósitos. Então, o primeiro deles é a adoração, né? O primeiro propósito é você foi feito para agradar a Deus. E como que eu agrado a Deus? Adorando Ele. Segundo é a comunhão. Você não foi feito para viver isolado, para viver sozinho. Nós fomos feitos para viver em comunhão, né? Ajudando uns aos outros, suportando uns aos outros. E não é suportar de tolerar, mas é de apoiar, de ajudar, de levantar. A gente tem esse princípio muito forte no movimento Mulheres Fênix, onde uma está sempre apoiando a outra. A gente está sempre compartilhando conhecimentos, tudo que possa nos fortalecer, né, e nos tornar pessoas melhores. É um grupo realmente de apoio muito forte. Terceiro, eu devo fazer parte da família de Cristo, né? Quarto, eu devo fazer parte de algum ministério, ajudar a construir o reino de Deus, né? Servir na minha comunidade, onde eu participo, onde eu faço parte. E quinto, que é viver em missão, resgatar novas vidas para Deus, apresentar Deus para aquelas pessoas que ainda não o conhecem. Então, esse capítulo realmente é maravilhoso. Ele propõe que a gente faça um propósito, anote uma declaração de propósito. Ele dá vários insights para a gente refletir sobre os nossos propósitos, né? Inclusive, uma coisa que eu achei interessante, eu já ouvi várias vezes as pessoas falarem: como que você faz para descobrir o seu propósito? Pense no dia do seu enterro, o que você gostaria que as pessoas lembrassem ou pensassem ou falassem a seu respeito. E esse livro ele fala: não, a única pessoa que a gente tem que agradar é Deus. Então, você tem que pensar que no dia do seu velório, você deveria pensar no que Deus gostaria de falar a seu respeito. Eu achei realmente muito interessante essa fala. E uma outra coisa que me chamou muito a atenção desse trecho é que ele fala que viver de verdade, né, é cumprir o propósito. E como que eu sei se eu estou vivendo onde Cristo é o centro da minha vida, né? Porque todos esses propósitos convergem nisso. Como que eu sei quando Deus está sendo o centro da minha vida? Quando eu não tenho medo. E isso é maravilhoso, quanto o medo não nos limita, nos impede de desfrutar das bênçãos, das graças que Deus nos preparou, né? Eu falo muito de vida abundante, vida próspera, e um dos principais limitadores que impedem as pessoas, né? E eu falo dessa vida abundante em Cristo, isso é a promessa de Deus para as nossas vidas. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, está em João 10:10, então não é a Pamela que está falando. Essa é a promessa de Deus para nós. E eu vejo muitas vezes o medo impedindo as pessoas de viver, né, essa vida abundante, essa vida próspera. Então, quando você tem Deus como centro da sua vida, com certeza você consegue vencer o medo. Essa pandemia é um exemplo disso, né? O quão instável não está tudo, os nossos empregos, né? A nossa renda, enfim, tudo. Está tudo muito instável, a nossa saúde, né? Então, quando você tem Deus no centro de tudo, esses medos, essas incertezas, essas inseguranças não te abalam. Então, o quanto não é maravilhoso você viver com Deus, né? Cumprir o seu propósito, ter como Deus como centro da sua vida. Bom, é esses os princípios, né? E a pergunta que fica para nós é para nós escrever. Uma outra coisa interessante ele fala.
que a gente deve ter uma frase que nos faça sempre lembrar os princípios, tanto um versículo da Bíblia, como também uma frase que possa sempre nos fazer lembrar dos nossos propósitos. E eu tenho uma frase que eu utilizo inclusive o tempo todo, é eu vejo Deus em você, que é justamente mostrar qual o objetivo dessa frase. Mostrar que essas pessoas não têm nada a temer, que elas são prósperas, que elas são abundantes, porque elas são feitas à imagem e semelhança de Deus. Quando eu vejo Deus em você, eu vejo um ser humano abundante, um ser humano próspero, um ser humano iluminado, um ser humano cheio de todas as riquezas de Deus. Então, eu vejo Deus em você, me faz muito lembrar o meu propósito, que é enxergar sempre Deus no outro, independente, né? Ah, não, quem eu gosto, eu consigo enxergar Deus do outro. Quem é bonzinho, eu consigo enxergar Deus no outro. Ah, quem é mau, não consigo, não. Que a gente tem que enxergar sempre Deus no outro. Então, essa questão da frase e a pergunta, né, que fica é como que eu posso colocar em prática esses 5 propósitos na minha vida. Então, essa é a pergunta que fica aí para nós meditarmos e refletirmos para colocar em prática. E amanhã tem mais um, porque como tem alguns trechos bônus no livro, amanhã tem o dia 41, que são os bônus e os extras. Eu vejo Deus em você. Bora viver essa vida de verdade, viver esses propósitos de Deus na nossa vida e sermos felizes.